Nesse vídeo você vai aprender como utilizar no, not e don't da forma correta. E você também vai entender no final do vídeo uma dica muito importante que você vai conseguir utilizar para o resto da sua aprendizagem do inglês, que vai guiar muito você para evoluir constantemente da forma correta na língua. Começando por uma das ideias mais simples que eu normalmente passo para todos os alunos quando nós falamos sobre esse tema, que é o no, not e don't, é para entender que o no e o not você pode até confundir de certa forma entre eles, mas o uso do don't especificamente ele é um pouco diferente, já que o don't é o do mais o not. Ou seja, você precisa entender primeiro o que é o not para depois entender qual é a junção dele junto com o do. O no, ele é usado para negar substantivos. Substantivos são coisas, ok? Para você imaginar assim, o que é um substantivo? Substantivo é uma coisa. Ou seja, você vai usar antes dele, there is no milk. Antes do milk, que é uma coisa. Não tem leite na geladeira. There is no milk in the fridge. Ou ele é muito utilizado também como uma resposta negativa. De sim ou não. É uma pergunta de sim ou não. O que você vai usar? No. Você nunca usa not numa pergunta de sim ou não. Porque quando você vai responder não, não quero. Você gosta de café? Não, prefiro chá. Esse não de uma resposta de sim ou não é sempre no, nunca not. Então você pode se guiar com esses dois pontos e você vai acertar já o uso do no em 90% das vezes, ok? Antes de coisas e em resposta de sim ou não. E show. Você usa o not para verbos e não coisas, ações e não coisas. Por exemplo, he told me not to worry. Ele me falou para não me preocupar. He told me, ele me falou, ele me pediu para não me preocupar. Not to worry. A gente está usando not antes de um verbo. Tá vendo aqui? Coisa, leite. Verbo, ação, to worry, que é se preocupar. Ou até mesmo com adjetivos e características, nós usamos o not. She is not happy with the results. Ela não está feliz, ela não está triste, ela não é alta, ela não é baixa, ok? Sempre que for um adjetivo, uma característica, você está falando que alguém é ou não é aquilo, você vai estar usando o not. Bem simples também nesse sentido. Como o not ele é usado para esse tipo de coisa, o do mais o not junto, ele é utilizado para negar no presente. Por que no presente? Eu vou ainda fazer um vídeo para vocês sobre o uso de don't e doesn't, tá? Mas a única coisa que vocês precisam saber agora é que o don't é usado para I, you, we, they para negar no presente. Como que eu falo eu não gosto, eu não como, eu não... Imagina qualquer verbo possível no inglês para você falar eu não e aquele verbo no presente vai ser I don't, ok? I don't like, I don't eat, I don't listen, I don't have, qualquer coisa. They don't understand. Imagina que aqui é eles não qualquer coisa no presente. Eles não comem, eles não jogam, eles não brincam, eles não... Estaria com o don't, ok? O que é muito bom, porque você pode simplesmente aprender um novo verbo em inglês e colocar aqui no lugar. Então isso é uma possibilidade que existe no inglês, que é muito útil. I don't like broccoli, they don't understand the question. E vocês podem utilizar o don't também para qualquer um desses, que nem vocês viram. Por mais que aqui tenha só I e they, poderia ser you don't like broccoli, não tem problema nenhum. Poderia ser nós não gostamos de brócolis, não tem problema. No português, nós modificamos o verbo, né? Eu não gosto, nós não gostamos, eles não gostam, você não gosta. Percebe como é mais fácil em inglês? É simplesmente colocar a pessoa e don't like, independente de qual seja ela, ok? Nós não gostamos, we don't like. Não precisa mudar o like, é tranquilo. Eu não gosto, I don't like. E show. Coloquei alguns exemplos comparativos aqui para vocês darem uma olhada. Ó, antes de uma coisa, there is no sugar left. Não há açúcar. Não sobrou nenhum açúcar. Ou o não, em resposta de sim ou não, que nem a gente viu. Não, você quer tal coisa? Não, não, obrigado. No, thank you. Tranquilo. Not, com antes de verbo, né? I told him not to go. Eu disse para ele não ir. Ou até mesmo antes de uma característica, que nem nós vimos, de um adjetivo. He is not ready. Ele não está pronto. O uso do don't para I, you, we, they. I don't like broccoli, que nem nós vimos. Ou, por exemplo, eu não sei a resposta. I don't know the answer.
Se você se mantém com esse uso de no, not e don't sendo utilizado para esse tipo específico de frases e de situações, você já vai acertar em 90% das vezes, que nem eu tinha falado anteriormente. Lembrem-se disso, desse formato. Eu vou mostrar aqui uma coisa mais importante que vocês precisam entender sobre o uso, mas a ideia é essa sobre o uso de no, not e don't, ok? O mais importante de tudo é não se preocupem excessivamente com as regras do inglês. Por exemplo, não, quando eu estiver conversando com algum gringo, eu vou ficar pensando no no, not e don't, eu vou tentar entender exatamente o que ele quis dizer. Não se preocupem excessivamente com as regras. As regras, elas estão ali para guiar vocês no momento correto de como falar da melhor forma. Mas tudo isso você vai fazer em casa enquanto você está treinando. Por exemplo, aqui eu estou explicando uma coisa, agora que você compreendeu, fica mais fácil de entender o que é certo e o que é errado e treinar. Mas isso é treino. Quando você estiver na vida real falando com algum gringo, se comunicando, você vai focar em explicar para a pessoa e tornar muito mais claro aquilo que você está falando. Não se preocupem excessivamente com as regras, ok? E usem a língua antes de tudo. Uma coisa é eu chegar aqui e falar, vocês vão usar no antes de uma coisa, usar no para resposta de sim ou não, usar not antes de verbo, usar not antes de características. Aí você fala, caramba, entendi, agora tá muito bom, tá muito mais claro. Mas vocês não usarem a língua. Isso não adianta, porque você não torna essas coisas que você aprendeu coisas automáticas, que vêm naturalmente. Sabe em português? Em português, quando você pensa em alguma coisa, essa coisa vem automaticamente. Por que ela vem automaticamente? Porque você já usou tantas e tantas vezes aquela mesma expressão, naquela mesma situação, que a sua mente tem um caminho pronto. Isso se chama realmente comunicação, né? Existe uma comunicação entre neurônios, um caminho foi criado e ele foi reforçado. Quanto mais vezes você utilizou, mais vezes aquele caminho foi reforçado. Quando você começa a utilizar a língua, você vai responder naturalmente perguntas de sim ou não. Então você vai falar no muitas vezes. Você vai falar muitas frases de tipo assim: não precisa se preocupar. Eu falei para ele não cozinhar. Eu falei para ele não se preocupar. E você vai usando not to worry, not to eat, not to drink. E aí vai se tornando algo automático. Esses caminhos vão sendo reforçados e essas coisas vêm automaticamente. Então quando vocês veem alguém, por exemplo, quando vocês me veem falando inglês, você fala, caramba, parece que ele fala com tanta naturalidade. É simplesmente porque eu treinei até o ponto em que esses caminhos se tornaram automáticos e naturais. Então, o principal de tudo é treinem e utilizem a língua o máximo possível, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários e também alguma dica ou alguma ideia pro próximo vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.